o sinal oculto das orelhas quentes. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando pequenos sinais do próprio corpo, sem perceber que esses sinais carregam mensagens profundas. Napoleon Hill afirmava que nada acontece por acaso. Cada sensação física pode ser um alerta, um chamado ou até uma indicação de mudança vibracional. Entre esses sinais, poucos são tão interessantes quanto o calor repentino nas orelhas. Esse fenômeno aparentemente simples pode revelar muito mais do que imaginamos. Antes de avançarmos, quero que você faça algo importante. Continue comigo até o final deste bloco e dos próximos, porque o conhecimento que você vai ouvir aqui pode transformar a maneira como você percebe sua própria energia. Se este conteúdo chegou até você, não foi por acaso. Permita-se ouvir com atenção. Esse é o seu primeiro passo para compreender o que Hill chamaria de o despertar da percepção profunda. Quando suas orelhas esquentam sem motivo aparente, não é apenas uma reação fisiológica aleatória. Segundo Hill, sensações corporais súbitas são respostas diretas a impactos energéticos. Seu corpo é um receptor sensível, capaz de captar vibrações que a mente consciente não percebe imediatamente. O calor nas orelhas surge como um sinal de que algo está acontecendo em seu campo mental e emocional, mesmo que você ainda não tenha percebido cognitivamente. Hill dizia que pensamentos têm substância, forma e movimento. Eles viajam, influenciam e retornam. Quando alguém pensa em você, quando algo se aproxima energeticamente, ou quando sua própria mente está prestes a acessar uma nova camada de compreensão, o corpo reage primeiro. As orelhas quentes podem ver o seu radar interno ativando, preparando você para receber uma mensagem, entender um aviso ou captar uma mudança invisível ao redor. É por isso que, a partir de agora, cada vez que esse fenômeno acontecer, você deve prestar atenção. Nada é aleatório, nada é pequeno demais para ser ignorado. Este é apenas o começo. Hill acreditava que a mente humana está constantemente enviando e recebendo sinais, muitos deles sutis demais para que a lógica compreenda imediatamente. Porém, o corpo sente. Ele reage, aquece, arrepia, contrai ou expande, dependendo da natureza da vibração recebida. Assim, o calor nas orelhas não é mero detalhe. É uma resposta física a um impacto emocional, mental ou espiritual que você ainda está prestes a interpretar. Quando você notar esse calor, pergunte a si mesmo: o que meu corpo está tentando me mostrar? Essa pergunta simples abre espaço para que sua intuição entre em cena. A intuição, para Hill, é a ponte entre o consciente e o invisível. Ela traduz vibrações em percepções e percepções em decisões que moldam o destino. Por isso, o calor nas orelhas pode não ser apenas um sinal, pode ser um convite. Observe o contexto, onde você está, com quem está e o que sente. Muitas vezes, o sinal aparece exatamente quando uma decisão importante se aproxima, esperando sua atenção total ok. Quando Napoleon Hill afirmava que o corpo reage antes da mente compreender, ele não estava usando uma metáfora. Estava descrevendo literalmente o modo como as vibrações influenciam o ser humano. O calor nas orelhas é um desses sinais que surgem para avisar que algo já tocou sua energia. Você pode não perceber conscientemente, mas seu corpo registra. E quando registra, ele envia um recado. Antes de continuarmos, faça uma coisa importante. Permaneça comigo até o final deste bloco, porque as revelações aqui explicam por que algumas pessoas recebem sinais intensos, enquanto outras vivem completamente desconectadas da própria intuição. Esta é a diferença entre quem percebe oportunidades e quem passa por elas sem notar. Hill dizia que cada emoção cria um impacto vibracional. Emoções de outras pessoas também alcançam você. Quando alguém pensa profundamente em você, fala seu nome ou menciona algo ligado à sua energia, ocorre um pequeno choque vibracional que pode ativar o calor nas orelhas. Essa resposta é rápida, precisa e antiga. É o corpo funcionando como antena. Mas o fenômeno não se limita a pensamentos externos. Às vezes, suas orelhas esquentam,
porque você está prestes a acessar uma ideia importante. Hill chamava a mente de estação de transmissão e recepção, sempre pronta para captar insights provenientes do inconsciente ou da inteligência infinita. O calor surge como um sinal de abertura, como se uma porta invisível tivesse se movido. Observe que isso não é superstição, é sensibilidade energética. Pessoas mais conectadas ao próprio interior sentem mais. Pessoas distraídas, ansiosas ou sempre presas ao mundo externo sentem menos. O corpo fala, mas poucos realmente escutam. O calor nas orelhas funciona como um marcador. Algo está acontecendo, algo está mudando, algo está tentando chamar sua atenção. Quando o sinal aparecer, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo, o que eu estava pensando agora? Quem estava no meu coração nesse instante? O que está tentando se revelar? Essas perguntas ativam sua inteligência interna e permitem que você enxergue além da superfície. Hill acreditava que toda pessoa intuitiva age não só com lógica, mas com percepção profunda. O calor é o convite para usar essa percepção agora. Mantenha em mente que sinais físicos como esse não aparecem à toa. Eles são marcadores de transição, indicadores de que sua energia está respondendo a algo relevante. Pode ser uma mudança chegando, uma decisão que você precisa tomar, ou até uma presença emocional que se aproxima de você. Hill ensinava que o sucesso começa quando você aprende a reconhecer padrões sutis no próprio corpo e na própria mente. Quando você ignora esses sinais, perde direções preciosas. Quando os acolhe, se alinha com o fluxo no instante em que sua energia anuncia um novo movimento. Napoleon Hill afirmava que toda vibração produz um efeito direto no corpo humano, especialmente quando a mente está em estado de maior receptividade. Esse estado, que ele chamava de sensibilidade ampliada, ocorre quando você está emocionalmente aberto, mentalmente atento ou espiritualmente desperto. É justamente nesses momentos que o calor nas orelhas se manifesta com maior intensidade, funcionando como um indicador de que suas frequências internas estão interagindo com frequências externas. Hill liked. Quando suas orelhas esquentam, significa que sua mente entrou em um modo de captação. Pense nisso como o início de um processo. Primeiro, a energia toca sua consciência. Depois, o corpo reage. Por fim, a mente racional interpreta. Mas a maioria das pessoas só percebe a última etapa, ignorando o fato de que o corpo já havia anunciado o movimento energético muito antes. Hill dizia que aqueles que desejam compreender a si mesmos devem aprender a identificar o momento exato em que o corpo fala, porque outro ponto importante é que vibrações não chegam até você ao acaso. Elas são atraídas pelo seu estado emocional atual. Se você está ansioso, tende a captar vibrações densas. Se está inspirado, atrai vibrações elevadas. Por isso, o calor nas orelhas pode ser interpretado de maneiras distintas, dependendo do momento interior em que você se encontra. Hill ensinava que o autoconhecimento é a chave para decifrar corretamente esses sinais. Sem autoconhecimento, o calor passa despercebido. Com autoconhecimento, algo que poucas pessoas percebem é que esse fenômeno também pode indicar uma mudança iminente. Sempre que sua energia se ajusta a um novo nível, o corpo responde. Isso ocorre quando você está concluindo um ciclo interno, se preparando para uma decisão importante ou recebendo um lampejo de clareza sobre algo que estava confuso. O calor nas orelhas é como um farol, iluminando o exato momento em que sua frequência começa a se alinhar com uma nova direção. Para Hill, compreender esse tipo de sinal transforma a maneira como você vive. Ele afirmava que grandes líderes, inventores e visionários possuíam sensibilidade avançada para perceber mudanças internas, antes que elas se manifestassem. No mundo externo, eles confiavam tanto nos sinais do corpo quanto nas evidências lógicas. E é exatamente isso que você pode fazer a partir de agora, unir razão e percepção. Quando suas orelhas aquecerem novamente, não ignore. Você acabará descobrindo que esse pequeno sinal C continua a representar um momento de transição energética.
Esse fenômeno é sua pista de que algo está se reorganizando ao seu redor, preparando o terreno para novas percepções e oportunidades. É fim. Napoleon Hill acreditava firmemente que pensamentos têm força, direção e impacto. Ele dizia que todo pensamento carregado de emoção viaja como uma onda, capaz de alcançar qualquer pessoa conectada a você em algum nível. Quando essa onda toca sua energia, o corpo reage. E uma das reações mais comuns é o aquecimento súbito das orelhas. Esse sinal, frequentemente ignorado, na verdade indica que alguém está enviando energia emocional na sua direção. Pode ser lembrança, saudade, crítica, admiração ou até inveja. A intensidade do calor muitas vezes corresponde à intensidade do pensamento dirigido a você. Hill explicava que a mente humana funciona como um rádio. Quando alguém pensa fortemente em você, especialmente se há emoção envolvida, sua mente tenta captar essa frequência. A tentativa de captação gera um impacto energético que se manifesta fisicamente. Por isso, quando o calor surge do nada, o primeiro passo é observar o que você estava sentindo naquele exato momento. Emoções internas amplificam ou distorcem a percepção externa. Muitas vezes, o calor não vem apenas de fora, mas da interação entre a vibração externa e o seu estado emocional atual. É importante entender que não é necessário que a outra pessoa esteja próxima fisicamente. A conexão vibracional não depende de distância. Eu dizia que o pensamento vence qualquer espaço, atravessa qualquer barreira e alcança seu destino sempre que encontra abertura vibracional. Se suas orelhas ficam quentes com frequência, isso pode significar que você é mais sensível às vibrações alheias do que imagina. Pessoas intuitivas percebem isso com mais clareza. Pessoas racionais demais tendem a ignorar. Mas como diferenciar quando o calor vem de alguém pensando em você ou quando é apenas um sinal de mudança interna? Eu ensinava que o corpo nunca envia um sinal isolado. Ele trabalha com padrões. Se o calor aparece junto de uma sensação de presença, uma lembrança espontânea de alguém ou um pensamento inesperado envolvendo determinada pessoa, isso é quase sempre um indicativo de que a energia dela tocou você antes, mesmo de sua mente perceber conscientemente. Outro ponto essencial é observar qual orelha aquece. Para muitas tradições vibracionais, a orelha esquerda reage mais a pensamentos emocionais e pessoais. A direita, mais a julgamentos e opiniões externas. Hill não escrevia isso literalmente, mas sua filosofia sobre vibração permite essa interpretação. A direção do calor revela a natureza da energia recebida. Em todos os casos, a lição de Hill permanece firme. O corpo fala antes da mente entender. Quando o calor vier, reconheça. Há sempre uma mensagem por trás do sinal. Quando você entende que o calor nas orelhas pode ser um reflexo direto do pensamento de outra pessoa, algo muda dentro de você. A percepção se amplia. E eu dizia que a verdadeira força humana nasce quando conseguimos reconhecer o impacto invisível que o mundo exerce sobre nossa mente e sobre nosso corpo. Você não está isolado. Está permanentemente conectado a uma rede vibracional que interage com você a todo instante. E quando esse calor surge, especialmente de forma intensa ou inesperada, vale a pena fazer uma pausa e observar o que seu interior está tentando mostrar. Às vezes, é alguém te chamando na mente. Outras vezes, é uma emoção alheia tocando sua energia como uma onda silenciosa. Em alguns casos, é até um aviso, uma indicação, de que é hora de prestar atenção ao tipo de pensamentos que estão sendo enviados em sua direção. Mas, acima de tudo, esse sinal revela que você não é indiferente ao mundo. Alguém está pensando em você, mencionando seu nome, lembrando-se da sua presença ou direcionando. Uma intenção emocional, seja ela qual for. Esse fenômeno, que tantos tratam como mera curiosidade, é, na verdade, uma das demonstrações mais claras da conexão entre consciências. E é exatamente essa sensibilidade que começa a se tornar sua aliada daqui para frente. Porque quanto mais atento você estiver a esses pequenos sinais, mais rapidamente reconhecerá o momento exato em que sua energia se movimenta.
O calor nas orelhas deixa de ser um detalhe e passa a ser um mapa, uma pista, um lembrete de que nada chega até você sem propósito. Agora que você compreende isso, está pronto para avançar. Está pronto para entender que esse sinal pode significar muito, mais do que apenas a influência de outra pessoa. Ele também pode anunciar mudanças internas, transições energéticas e até momentos de decisão profunda, temas que exploraremos a seguir. Este é o ponto em que sua percepção deixa de ser comum e começa a se tornar consciente. A partir daqui, cada aquecimento será uma mensagem, cada sinal uma orientação e cada sensação um convite para ir mais fundo. Último sinal que você não pode ignorar. Ao longo deste conteúdo, você percebeu que Napoleon Hill enxergava o corpo humano como um instrumento de percepção profunda. O calor nas orelhas, antes tratado como algo sem importância, agora se revela como um dos sinais mais significativos de que sua energia está sendo impactada, seja por pensamentos externos, seja por mudanças internas ou até por intuições, que tentam emergir do nível mais elevado da mente. Quando esse fenômeno ocorre, não é um acaso, é um chamado, um aviso de que sua vibração está se movendo, de que algo está se aproximando ou de que sua consciência está prestes a captar uma informação importante. Eu dizia que as oportunidades raramente chegam batendo à porta de forma óbvia. Elas surgem como pequenas sensações, ideias repentinas, coincidências inesperadas e sinais corporais que muitos ignoram. O que você aprendeu aqui coloca você em um grupo raro, o grupo que sabe interpretar esses sinais. A partir de agora, sempre que suas orelhas esquentarem, pare por alguns instantes e entre em sintonia com o momento. Pergunte-se, o que está tentando chegar até mim? Qual energia está tocando minha consciência agora? Essa simples prática pode transformar completamente sua percepção. Você não está mais caminhando no escuro. Agora entende que seu corpo é o primeiro a sentir o que sua mente só irá compreender depois. E isso é uma vantagem poderosa. Cada aquecimento, cada sensação inesperada, cada mudança súbita é um fragmento do seu caminho intuitivo se revelando. É o universo tentando te orientar antes que o pensamento lógico alcance a realidade. E se você quer continuar aprendendo sobre sinais energéticos, consciência expandida e todos os ensinamentos profundos que Napoleon Hill deixou pelo caminho, então não ignore este próximo passo. Inscreva-se agora no canal. Faça parte de uma comunidade que busca clareza, propósito e conexão com os princípios que realmente moldam a mente. Sua jornada não termina aqui, ela está apenas começando. E cada novo conteúdo pode ser exatamente o sinal que você estava esperando. Quando você decide se aprofundar nesses conhecimentos, você fortalece sua sensibilidade, aprimora sua intuição e cria uma nova relação com seus próprios sinais internos. Hill sempre ensinou que a evolução acontece quando você se compromete com a própria mente. E isso exige constância. Não deixe essa compreensão se perder no fluxo do dia. Continue avançando. Continue estudando. Continue despertando. Existe um potencial imenso dentro de você, aguardando apenas o momento certo para emergir saiba que cada novo aprendizado fortalece sua conexão com as leis invisíveis que governam sua vida. É assim que você desenvolve percepção, clareza e direção. Não ignore esse chamado. Permita-se seguir adiante. Cada passo, por menor que pareça, aproxima você de uma consciência mais desperta e poderosa.